Estamos ao vivo em mais um episódio do nosso CRBM6 Cast, nosso podcast da biomedicina, para conhecer profissionais do Paraná, para conhecer biomédicos que fazem coisas comuns e coisas nem tão comuns assim. Para esse segundo episódio, nós resolvemos convidar uma pessoa que faz parte do conselho também e faz um trabalho que poucos biomédicos conhecem ou sabem como é. Eu sou o Thiago Nascimento, sou delegado do Conselho de Biomedicina, faço parte do Departamento de Comunicação e é um prazer ser host em mais um episódio desse podcast. Então, para iniciarmos o nosso dia de hoje, noite, tarde, não sei que horas você vai assistir esse vídeo, eu queria convidar aqui, eu vou ler o vasto currículo dessa profissional, que é a Viviane Martins Bernardes. Ela é graduada em biomedicina pela Universidade Franciscana, com o período sanduíche de 2013 a 2015 na York University. Nossa, tomara que eu falei certo esse inglês, hein, Viviane? Em Toronto, no Canadá. Ela tem habilitação em análises clínicas, em patologia clínica e biologia molecular. Ela é mestre em ciências biológicas, bioquímica toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria. Então não é um currículo aí para qualquer um não, viu? Ela é especialista em saúde da criança e do adolescente pelo Hospital Pequeno Príncipe e atualmente ela atua como fiscal biomédica do Conselho Regional de Biomedicina da 6ª Região. Então, que nós possamos receber aí com uma salva de palmas virtuais e calorosas a senhorita Viviane Bernardes. Viviane, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, Thiago. Bom dia a todos. Obrigada novamente pelo convite. Fico lisonjeada de estar aqui conversando contigo. Você já é um fenômeno aí da comunicação da biomedicina, então muito bacana o convite. Muito obrigada. Eu quem agradeço a sua ilustre presença. Viviane, só para te situar como que vai funcionar o nosso período aqui de conversa. O objetivo do podcast é conhecer a sua história, conhecer quem é você como biomédica, como você chegou onde você chegou e o que você fez. Nós vamos dividir a nossa conversa em 3 momentos. A Viviane caloura, a Viviane quase se formando e recém-formada e a Viviane construindo ali a carreira profissional e projetando algo para o futuro. Então, para a gente começar, a pergunta que eu faço para todo mundo é: por que Viviane Martins Bernardes foi parar na biomedicina? Viviane, fala pra gente. Então, Thiago, acho que a biomedicina me escolheu antes de eu escolher ela. Eu resolvi dar uma chance e a gente está num relacionamento aí há muito tempo. Basicamente, eu sempre soube que eu queria um curso da área da saúde, né, era a grande área que eu me identificava. Sabia que eu não queria engenharia, arquitetura, outras áreas, né, queria a área da saúde. Então comecei a pesquisar sobre os cursos, né, a biomedicina ainda era bem menos falada do que hoje, era pouquíssimo falada, era tudo muito novo, assim, eu até explicar para alguém sobre a biomedicina. E eu estava concluindo o 3º ano, fiz a prova do Enem, era bem recente também ali, o SISU, o ProUni, né, Que esse legal. ele só tinha em uma universidade, na cidade que eu morava, né, que era Santa Maria, que eu já havia eu nasci no interior, me mudei para Santa Maria já, né, para ir, em busca de um estudo melhor, para fazer a minha universidade, então era o único local que oferecia esse curso. E eu fiz a prova do Enem, tirei uma nota boa, assim, e era o 1º ano ali do SISU, que você conseguia, né, submeter ali a sua candidatura, saber a sua nota e ir jogando ali, né, se inscrevendo na universidade, no curso que você pretendia, acompanhando os resultados e conseguia ir manejando ali de acordo com a sua nota e a sua posição, a sua classificação lá na universidade. Aí acabou que eu me inscrevi Uhum. já no 1º dia em biomedicina e permaneci no 1º lugar até o final da seleção. E o 1º lugar era contemplado com uma bolsa de 100% no ProUni, porque era uma faculdade particular.
E então, meu Deus, né, eu quis aproveitar super essa oportunidade, entrei super curiosa, super aberta a aprender e, determinada a aproveitar todas as oportunidades que viessem aí nesse caminho. Então foi mais ou menos assim Que que legal, Viviane. escolhi ela também. Nossa, você escolheu e foi escolhida mesmo, e que bom que você teve esse incentivo aí para poder estudar essa oportunidade, porque muitos alunos que precisam muitas vezes pagar a faculdade, pagar a graduação, tem ali um desdobramento muito maior por ter que trabalhar para pagar a faculdade, fica aquele rolo. E como que era Sim. para você? Você trabalhou em algum período? Você conseguiu viver ali os 4 anos de faculdade focada? Eu vi no seu currículo que você ficou um tempo fora do Sim. Brasil. Como que foi isso? Você quis sair, apareceu a oportunidade? Como que foi? Então, eu sempre estava assim, hã, ligada, né, nas oportunidades. Eu entrei e aí logo eu já comecei a conversar com uma professora, falar: "Ah, eu posso te acompanhar aqui, organizar o laboratório para você, né, se você precisar de uma monitoria, uma coisa, você me chama que eu estou à disposição". E aí comecei assim, aí logo ela já, viu que eu tinha esse interesse, já me indicou para uma outra professora para eu fazer uma iniciação científica, então já tinha ali um auxílio, da CAPES, né, daquela bolsa de iniciação científica, eu acho que os alunos ainda têm, né, essa oportunidade. Então já estava dentro desse meio, assim, de bolsa de estudo, né, de ter, uma pesquisa, né, um projeto. E aí também, por sorte, nessa época, estava bem forte o programa Ciências Sem Fronteiras, que dava a possibilidade, né, do aluno fazer um período sanduíche, né, um período da sua graduação em outro país. Uhum. E aí eu vi na televisão mesmo, eu vi um comercial, assim, dizendo: "Ah, últimos dias para sua inscrição, para bolsas de estudo no exterior". Imagina, isso é um sonho, né, para qualquer pessoa, é uma coisa que dificilmente eu, conseguiria fazer, assim, se eu precisasse custear isso, né. E aí eu: "Ah, quer saber? Vou ver o que precisa". Daí já entrei no site Cara e e coragem. cara e coragem, assim, os meus pais ficaram, meu Deus, apavorados quando eu falei nessa possibilidade para eles. Porque aí eu fiz a minha inscrição, encaminhei a documentação, tudo, o meu histórico, eu já estava ali pelo quarto semestre, mas ainda era início, né. E eu só falei para as pessoas, só comuniquei, todo mundo, inclusive a minha família, quando eu fui aprovada. E foi um processo rápido, assim. Eu mandei, Uhum. porque eu já mandei nos últimos dias, e aí recebi que a minha candidatura tinha sido deferida, e e que eu no próximo semestre eu já estaria estudando no Canadá, né, que foi o país que eu escolhi. Então, Que eu legal. passei esse período, né, no meio aí da graduação, eu fiquei 1 ano e meio no Canadá, estudei Uhum. na York University, que é, em Toronto, né, em Ontário, no Canadá. E primeiro eu fiz um período de inglês para adaptação, né, da língua, eu também não tinha um inglês muito forte, tanto que a minha candidatura, como eu não tinha essa prova de proficiência e de suficiência no inglês, eu me candidatei para uma vaga em Portugal. E bem naquele ano, o programa, como um dos objetivos do programa do Ciências Sem Fronteiras era incentivar o ensino de uma segunda língua, né, para o aluno, para ele Uhum. ter essa experiência também, eles acabaram excluindo Portugal do programa. E os alunos que tinham sido classificados, os alunos que tinham sido classificados tiveram a possibilidade de escolher outro país. E aí eu escolhi o Canadá e foi Partiu o sensacional, foi Canadá. uma super experiência. Daí eu fiz um Que período de legal, inglês lá Vivi. no Canadá mesmo, e a universidade me recebeu, né, aceitou a minha candidatura para eu cursar um pouquinho lá também. Foi Muito bom. bem Nossa, bem que bonito bacana. saber disso. Que bacana. Que experiência cultural e experiência de vida, né, Viviane? E uma Sim. dúvida, olhando assim agora, conversando com você, vendo que você ficou um tempo em Toronto, aí depois você fez especialização, depois você fez mestrado em bioquímica. O pessoal é uma área que, para pós-graduação, as pessoas tendem a ter um pouco de receio ali. Você fez mestrado.
como que foi esse interponto para você para sair da pesquisa e ir para a fiscalização? Como que foi esse momento da Viviane? Porque, gente, para quem está nos escutando aqui, nos ouvindo e nos vendo, é importante vocês saberem que quando nós falamos de uma autarquia, nós falamos de um conselho de biomedicina, enfim, o nosso biomedicina, o que acontece? Nós temos os cargos elegíveis, que são por votação, e os cargos que são concursos públicos mesmo. Então, nós falaremos um pouco sobre isso também. Mas como que foi para você, Viviane? Antes da gente entrar nessa questão da fiscalização de uma forma clara ali, como que foi essa mudança de carreira para você? Não é de carreira porque você continua biomédica, mas essa mudança de área de atuação. Como que foi? Estudou fora, começou a construir uma carreira na pesquisa. Quando a gente olha o seu currículo, é uma profissional que estava construindo algo para ser uma professora, para trabalhar na docência, na pesquisa, pum! Tô lá visitando clínica e dando canetada no povo. Como que foi isso? Exatamente, tudo, né, estava andando aí para esse caminho de ser uma pesquisadora, né, uma professora, tudo certo. Aí, no final do meu mestrado, me deu uma loucura, assim, que queria, hã, trabalhar, sabe. É claro que no mestrado, no doutorado, né, as pessoas que fazem pesquisa, eu sei que é Sim. um trabalho, que é trabalhoso mesmo, eu sei da dedicação que precisa ter, eu sei que para se ter uma bolsa de estudo em a nível, né, de mestrado e doutorado, o aluno ele precisa ter dedicação exclusiva para isso, então é um trabalho, eu considero um trabalho. Mas mesmo assim eu cheguei no final do mestrado e eu queria, uma experiência de mercado de trabalho mesmo dentro da biomedicina. E aí eu me deparei com 2 escolhas, né, que era ou eu seguia no doutorado, inclusive eu já até tinha sido aprovada na prova do doutorado, e eu comecei a ver a residência, em biomedicina como essa, possibilidade de eu aliar, né, o estudo com o trabalho, né, porque a residência ela tem esse perfil de ensino, na prática mesmo, né, você trabalha e, dentro de um hospital, no caso, que foi onde eu trabalhei, e você está fazendo uma pós-graduação. Então, como eu estava aí, né, nessa dúvida, eu abracei também a residência, fiz a prova, fui selecionada, e aí vim de Santa Maria para Curitiba para fazer a residência no Pequeno Príncipe. E aí, então, eu já morava em Curitiba, e eu concluí a residência, me ofereceram, um dos campos, né, que eu passei na minha residência foi no laboratório genômico, no Hospital Pequeno Príncipe, e aí eles fizeram um convite para eu ficar trabalhando ali, e eu sempre amei a área de biologia molecular, fiquei trabalhando ali, mas fiquei de olho em outras oportunidades também, né, outras portas que se abrissem, e abri o concurso para fiscal. E aqui do conselho, né. E aí me deu aquele estalo, meu Deus, eu quero fazer isso, eu acho que, eu tenho esse perfil, combina comigo, e a minha família até brinca, né, que eu sou fiscal desde criança, porque eu sempre gostei de fiscalizar tudo, de ver tudo certo, e de estar ali a par de tudo que está acontecendo. Aham. Então eu me identifiquei, né, com esse cargo e também, ele ia ao encontro, assim, né, dos meus objetivos também, de ajudar também as pessoas com a biomedicina, né, de garantir, um bom serviço para a comunidade. Eu sempre tive, essa linha também que eu gostaria de seguir. Então eu queria já tinha concluído, né, já tinha me afastado um pouquinho aí dessa construção que eu estava fazendo, bem focada na pesquisa e na docência, assim, já estava caminhando para outra área, então eu fiz o concurso, fui aprovada, e logo já fui nomeada também, empossada e assumi o cargo de fiscal. Que legal. Ô, Vivi, e agora entrando mais nessa, então, nessa Viviane que atua como fiscal, me fala uma coisa, como que foi a sua preparação para o concurso? Como que é uma prova de um concurso de um conselho de classe?
Porque eu acho que não deve cair a diferença de leucemia, não deve cair a Não. ordem dos tubos de coleta. Como que foi a sua preparação para fazer esse tipo de prova? E o que você estudou? Sim, não, exatamente. A preparação para um concurso de conselho de classe, ela é muito diferente, né. A primeira coisa é você estudar o edital, porque de fato não vai cair essa parte clínica, né, de hêmato, de imuno ou tubos de coleta, como você falou. Então eu estudei muito o edital e ali tinham as resoluções, né, que seriam cobradas na prova, e praticamente, eram as nossas resoluções normativas, né, do Conselho Federal de Biomedicina, o código de ética do profissional biomédico. Então era assim, como qualquer concurso, é sentar a bunda na cadeira e estudar muito, né. Uhum. E eu me organizei, então, com toda essa legislação, e comecei a estudar, a revisar, fazer resumos. Então, mas foi bem interessante, porque eu consegui focar, assim, tinha um conteúdo que não era super extenso ou que atira para tudo que é lado, igual alguns concursos, né, que você tem que estudar coisas que você nunca viu na vida. As nossas resoluções ali, as nossas normativas, elas trazem coisas que, elas normatizam, né, a atuação profissional, mas são coisas que o profissional ele tem uma familiaridade, né, ele já escutou um pouco disso, tudo. Aí o demais é memorização mesmo e Legal. disciplina, né, para estudar para um concurso público, que não é fácil. Sim, muito bom. Tem uma pergunta aqui, ô Viviane, que é do Yuri, que está falando assim: precisa ter noção de Anvisa para estudar para um concurso de fiscal ou não? É só as resoluções do Conselho Federal? Como que funciona essa relação aí de órgãos que não são os órgãos oficiais da biomedicina? Precisa ter noção, sim. Inclusive no edital, já eram contemplado algumas resoluções, né, colegiadas lá, algumas RDCs da Anvisa, da parte de laboratório, de resíduos, de descarte, né, desses resíduos, de EPIs. Então precisa sim, e durante a atuação, né, como fiscal também, a gente tem, uma proximidade, né, com esse, tanto com a Anvisa quanto com as vigilâncias sanitárias municipais, com outros órgãos de fiscalização também, polícia, Ministério Público. Então a gente acaba conhecendo aí, a gente não atua só com as resoluções do Aham, conselho, né, porque a gente precisa estar em harmonia com todos esses órgãos de fiscalização para legal. garantir, né, um bom serviço aí da saúde. Muito bom. Ô, Viviane, agora entrando ali na sua atuação, como que é o dia a dia da Viviane? Você acorda, toma seu café, chega no conselho, e aí você vai lá brigar com alguém numa clínica? Como que funciona essa fiscalização? Te mandam uma denúncia, ó, Viviane, então deixaram a cara do paciente torta aqui, o que que eu faço? Como que é? Como que é esse dia a dia? Sim. Então, o dia a dia, assim, não tem uma rotina fixa, tá, porque tem vezes que eu estou aqui no conselho, tem vezes que eu estou viajando, né, como, o CRBM 6, né, a nossa jurisdição, ela contempla todo o Paraná, então nem sempre a gente está aqui no conselho, tem muita coisa para fazer aqui e tem muita coisa para fazer a fiscalização ativa mesmo, né, que é eu ir até os estabelecimentos que têm a atuação de profissionais biomédicos ou que tenham um profissional biomédico como responsável técnico para fazer a fiscalização, né, tanto aqui em Curitiba quanto nas outras cidades do Paraná, e também nós atendemos sim denúncias, né, de possível, infração ao código de ética, ou denúncia de suposto exercício irregular da profissão, pessoas que se passam por biomédico, né, sem ter adquirido o direito de exercer a profissão. Então, é um dia a dia bem variado, assim, a gente programa a nossa semana, né, para ver se
para dar conta das coisas aqui, gerenciar esses processos de fiscalização, processos ético-profissionais, e também para estar aí na rua mesmo, né, fiscalizando os profissionais biomédicos, avaliando, né, vendo se eles têm de fato a habilitação para estarem atuando naquela área, se os biomédicos estão atuando em um local que tenha uma licença sanitária válida, que a licença sanitária contemple as atividades que vão ser exercidas naquele local. Então, a gente vai fazendo esse balanço aí, às vezes tá na rua fiscalizando, às vezes está aqui no conselho gerenciando todos esses processos, respondendo dúvidas, Uhum. orientando, participando de reuniões também, né? Muito bom. Nossa, Viviane, eu tô com uma dúvida aqui. Às vezes eu me empolgo nas perguntas, o que não for coerente falar, você fala, não, isso aí é melhor a gente não discutir sobre. Por exemplo, existe algum problema que é o mais comum, independente da cidade? Que sempre quando você vai, é uma das coisas que. Se você está esperando um problema, esse vai ter. E se você puder falar também, qual que é a habilitação que te dá mais trabalho, que mais aparece coisas para resolver? Sim. Existe. Não, existem. Nós temos, né, um auto da infração já com as infrações mais comuns ali, né? Dessas infrações mais comuns, está o profissional atrasar o pagamento da anuidade, que é bem comum, e E continuar também atuando. e continuar atuando, né? Ou esquecer de fazer o registro do seu estabelecimento no conselho, Nossa. né, de não ter esse conhecimento de que existe. Quando você tem um estabelecimento, né, você é uma pessoa física, mas você também tem um CNPJ, né, uma pessoa jurídica, e as empresas que se organizam para prestar serviços vinculados à biomedicina, elas também precisam estar inscritas no conselho. Uhum. Então, precisa fazer a inscrição desse estabelecimento, né? E, às vezes, ainda profissional atuando sem a habilitação. Um profissional que ainda está cursando, ainda está se Nossa, estética deve especializando. ter tanta coisa chegando, meu Deus. E aí vem a estética, né? E é o mais comum, assim, o pessoal está fazendo ainda e acaba acelerando um pouco, colocando a carroça na frente dos bois. E Nossa, acho que com o avanço, assim, da uhum, estética, né, e que avançou super rápido, aí vem conquistando um mercado e super super rápido, né, e merecidamente, então acaba que sim. a nossa demanda aqui no conselho tá de denúncias, né, de averiguar essas infrações aí, tá muito voltada para a estética. A gente tem recebido bastante coisa relacionada à estética, né, acho que por causa Uhum. desse boom Desse mesmo. boom. É. E é isso, gente. Quando tem muita gente atuando, se formando, se habilitando, ou não, né, nos casos, mas quando tem muita gente trabalhando em uma área, vai ter as sementes que vão cair em solo fértil e serão excelentes profissionais, são excelentes profissionais, e as sementes podres, né, que fazem coisas erradas, e por isso que existe o conselho, para cuidar disso, para poder pôr aresta nessas pessoas que fazem coisas erradas, para que a profissão continue crescendo de uma forma saudável. Aí eu tenho uma pergunta para você, Viviane, que eu tenho certeza que pessoas se perguntam também, e que é importante para conscientizar principalmente os estudantes de reta final da faculdade, que eles é o que você falou, colocam a carroça na frente dos bois. E eles já vão trabalhar em clínicas, em N clínicas, e já começam a fazer procedimentos. Gente, eu já vi caso quando eu dava aula, isso de estudante que entrou num estágio e queriam que ele fizesse carboxterapia em paciente, estudando como isso. Então, o que pode acontecer com esse aluno, Viviane? O que o conselho faz quando ele tem conhecimento de que existem estudantes que não são graduados exercendo de forma errada, incorreta ou de forma precoce as atividades de um biomédico? Então, Tiago, quando nós temos o conhecimento, né, desse tipo de atuação,
onde o profissional ele ainda não se formou, né, ele ainda não conquistou o direito de exercer a profissão, e que ele esteja atuando, né, de forma irregular, como nós não temos, competência, né, no caso, aqui no conselho nós vamos, avaliar, né, aplicar as resoluções para os profissionais que são formados, inscritos. Então, quando acaba fugindo da competência do conselho, quando se trata de estudante ou outros profissionais, o que o conselho faz é encaminhar esses casos para averiguação do Ministério Público mesmo. Porque aí o Ministério Público, né, ou a vigilância sanitária, eles vão ter essa competência de investigar, de tomar as medidas cabíveis, né, porque no momento que o estudante ele ainda não se formou, ele ainda não tem uma inscrição, que é um critério obrigatório, né, para você exercer a sua profissão, é você ter uma inscrição no seu conselho de classe. E se ele não tem, se ele não cumpre esses critérios mínimos, ele está exercendo a profissão irregularmente. E então isso, né, ele vai ser investigado pelo Ministério Público, né, e o Ministério Público vai aplicar aí as sanções cabíveis, vai averiguar esses casos, mas é bem grave, né. Nossa, demais. Imagina, gente, você com 22 anos, 21 anos, receber uma denúncia do Ministério Público, você tá ferrado. Por isso tem que fazer tudo certinho, tudo certinho. Exatamente, Ô, exatamente. Viviane, tem uma pergunta aqui da Débora, que ela falou assim: eu vou começar a fazer estágio em estética. Se possível, você poderia citar o que espera-se de um estagiário durante o estágio, de estética nesse caso? Até onde é o limite que não extrapola o limite acadêmico, para quando ele se formar, ele poder ali atuar de uma forma como biomédico esteta? Mas antes disso, no estágio, existe ali um limite para esse estudante? Sim, o estagiário ele precisa, né, realizar o seu estágio, né, primeiro ele precisa ter um plano de estágio, né, ele Muito bom. traçar ali junto com a sua instituição de ensino e junto com o local que ele vai atuar, né, precisa que seja traçado um plano para ser cumprido, né, quais são as metas, quais são os objetivos, qual a melhor forma do estagiário aproveitar essa oportunidade, e precisa também que essas atividades sejam supervisionadas. E isso tudo precisa constar em um termo de estágio mesmo, tá? Precisa estar documentado, formalizado, protocolado, precisa ser de conhecimento da instituição de ensino, da empresa, para que você realize ali um bom estágio, né? Então, estar alinhado com o seu supervisor, né? Obedecer os limites de atuação. Acho que o estágio é o momento que você tem para você tirar todas as suas dúvidas, né? Você tem um profissional ali na sua frente, pegando a sua mão para você fazer algo e se espelhar também em bons profissionais. Então, acho que começa dessa forma. Muito bom, muito bom. Uma pergunta de curiosidade minha, Viviane. Assim, você chegou numa clínica, tem lá um Uhum. biomédico, espera-se que tenha um biomédico formado, habilitado, atuando. Você viu algo errado, ou sei lá, eles fazem, o profissional está fazendo algo que não deveria fazer, está indo além do limite na biomedicina, seja na análise clínica, seja na estética, enfim, qualquer habilitação. Qual que é o próximo passo do conselho e o seu próximo passo como fiscal? Você foi visitar. Se você foi visitar, eu acredito que faz parte de um mapeamento de vocês, de forma aleatória, irem em alguns lugares do estado, ou porque recebeu uma denúncia, você encontrou uma infração, você faz o quê? Qual que é o próximo caminho? Você liga para a polícia para prender a pessoa, você bate na pessoa, o que acontece? Não, nós seguimos, 2 resoluções principais, né, que normatizam a fiscalização profissional. Aham. Então, quando uma infração ela é constatada, é um profissional biomédico, uma infração foi constatada, é lavrado um auto de infração, né, onde vai constar qual a infração que foi constatada e qual a providência a ser tomada. E vai ser oficiado ao profissional um prazo, então, para que ele regularize essa infração, né? É um prazo de 30 dias, que é o que está previsto na nossa resolução. Nesses 30 dias, o profissional ele pode interpor uma defesa, ele
pode entrar em contato com o conselho pode orientar, né? Mas ele vai ter um prazo aí para regularização e esse auto de infração ele vai dar origem a um processo fiscalizatório, né? E esse processo, então, ele vai seguir lá todos os ritos, todos os prazos da resolução que regulamenta a fiscalização e caso não seja regularizado, ele pode sim virar um processo ético. Né? Uhum. Então, ele vai também. Nós temos uma comissão ética, que é uma comissão permanente aqui no Conselho. Ela avalia os casos de infração, as denúncias, né? E determina quais providências precisam ser tomadas, que aplica as sanções que são previstas no nosso Código de Ética do Biomédico. Então, assim que resumindo, né, assim que é constatada uma infração, é lavrado esse auto de infração e dado ao profissional um prazo para que ele consiga regularizar. Muito bom. E claro, né, se for alguma coisa assim relacionada à infraestrutura, a resíduos, a validade de materiais, então a gente vai pedir auxílio, né, dos órgãos competentes, vai pedir aí auxílio da vigilância, ou vai fazer algo muito grave também, vai fazer um devido encaminhamento para outros Uhum. órgãos, sim. Que legal, Viviane. E é importante vocês saberem isso, gente, porque assim, qual que é o papel do conselho? É fiscalizar e garantir que a profissão cresça, que a profissão tenha bons profissionais. Então, visitar um local, reconhecer pessoas que não estão exercendo a biomedicina de forma plena, de forma saudável, é o que tange um conselho, o que faz parte de um conselho, porque se você tira profissionais ruins, se você ajuda profissionais se organizarem, você consegue fazer todo mundo caminhar para o mesmo local. E aí eu tenho uma outra dúvida, Viviane, para a gente já encaminhar aqui para o final, se esse foi feito o auto de infração, foi para o comitê de ética, vocês notificaram a pessoa, um laboratório, tá, sei lá, tá fraudando resultado, não tá passando controle de qualidade, enfim, algo que já foi notificado, algo que já foi cobrado, o conselho já foi atrás. O conselho ele pode encaminhar esse laboratório, fazer alguma coisa para esse laboratório ser fechado se ele não atender a expectativa e as necessidades sanitárias ou de resoluções para o bom funcionamento? Nesse caso, o conselho, né, vai encaminhar para a vigilância. A vigilância tem esse poder, sim, de interditar o local. E da parte do conselho, o conselho ele vai verificar mais a atuação profissional, né? Então, Aham. sim, essa empresa, o RT também da empresa, né? Ou o profissional que foi responsável lá por causar algum dano, alguma lesão, alguma coisa, ele pode sim sofrer uma penalidade aqui no conselho. E dentre essas penalidades previstas está até, né, a suspensão do exercício profissional, o cancelamento do registro. Então, assim, o que for relacionado à atuação profissional, o que for relacionado, né, ao RT, à empresa, ao profissional biomédico, o conselho vai ter a competência para atuar, né, e para Muito bom. aplicar uma sanção se for comprovado. E em relação às normas sanitárias, aí a vigilância tem também esse poder de lacrar esse local, de Entendi. interditar. Nossa, Viviane. E se o registro for cassado, essa pessoa nunca mais consegue se habilitar em nada? Não, ela vai ter o registro cancelado, né? Aí Nossa. ela até pode depois, quem sabe, fazer uma graduação novamente, solicitar um novo registro, né. Uhum. E Aí por isso tem que é importante, tá correto, né? Por isso que é importante sempre cuidar sim, e sim, prezar com isso. certeza, com certeza. Nossa, muito boa pergunta. Muito boa resposta. Viviane, para a gente ir agora a nossa última pergunta, que eu acho que faz bastante sentido também, ainda sobre essa questão de fiscalização, a gente até passou um pouquinho dos minutos, aqui tá uma conversa gostosa, ainda sobre essa questão de fiscalização, quando, por exemplo, um paciente vai fazer um procedimento, vamos usar a estética, que é o mais comum, vai fazer um procedimento estético, teve lá um prejuízo, ou necrosou, algo aconteceu, que esse paciente ele vai
processar quem fez esse procedimento nele, processou o biomédico que fez o atendimento. O conselho, ele dá algum respaldo para isso ou o conselho também faz um auto de infração para esse profissional? Como que é essa relação ali cliente e conselho? O cliente ele pode vir para o conselho para falar, ó, eu fui na clínica XXX e perdi meu lábio, e agora? Ou não? Como que é? Sim, o conselho recebe denúncias, né, desse tipo de Uhum. situação, e assim, é aberto ali um processo, né, nesse processo então a gente vai, ouvir, né, o profissional, o denunciante, para entender também às vezes, foi uma intercorrência, né, pelo mau uso da técnica ou às vezes foi só uma insatisfação lá do cliente, né, do paciente, que tem que E saber deve acontecer diferenciar muito, né? também essas coisas, com certeza. Então, vai ver, né, se tinha termo de consentimento, vai averiguar tudo que estava relacionado, né, a essa intercorrência, e para ver se vai, abrir um processo ético profissional ou não, né, se esse profissional agiu de má fé, né, extrapolou os limites ali da sua atuação, aí o conselho pode averiguar também, o que não também exclui a possibilidade de ser feito, né, um boletim de ocorrência, ou que esse caso seja julgado em outras esferas também, né, que não o conselho, aí na civil, na criminal, Entendi. uma coisa não anula a outra, né, são processos Aham. distintos. Muito bom. Beleza. Nossa, Viviane, que papo gostoso, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Para a gente encerrar, então, a nossa conversa, gostaria de saber o que a Viviane hoje, que agora é fiscal, que está aí em uma outra perspectiva da biomedicina, começou num canto, foi para o outro, saiu do Brasil, voltou. O que você falaria, Viviane, para Viviane Caloura, no primeiro dia de aula? Se você se encontrasse, olhasse para você no espelho, qual seria a sua mensagem para a sua versão do passado? Ai, acho que para minha versão do passado é falar: "Tenha paciência e dê o seu melhor, que as coisas, vão se encaminhando, vão dando certo, né. Preze sempre pelas suas virtudes, por fazer as coisas bem feitas, não esqueça os seus valores e tenha paciência que vai dar tudo certo". Muito bom, muito obrigado. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio do podcast com Viviane Martins Bernardes, biomédica, fiscal biomédica, que foi abundante conosco aqui, falando sobre sua trajetória, falando sobre o seu dia a dia de trabalho. Viviane, muito obrigado. Provavelmente chamaremos você no futuro de novo, porque é um assunto que sempre está em atualização, novas resoluções, então é uma pauta sempre necessária. Mais uma vez, muito obrigado e saudações biomédicas. Muito obrigada, Tiago. Saudações biomédicas, foi um prazer. Tchau, tchau. Um Tchau, abraço. tchau. Um abraço. Gente, esse foi o nosso podcast, nosso segundo episódio do CRBM6 Cast, o podcast da biomedicina e dos biomédicos do Paraná. Nos vemos então no terceiro episódio, sempre na primeira semana, na primeira terça-feira de cada mês. Então, nos encontramos e esse podcast fica disponível em todas as nossas plataformas, todas as plataformas do Conselho. Forte abraço e saudações biomédicas. Tchau, tchau, pessoal. Fui!